Durante 4 anos seguidos, nós nos perguntamos: as vacinas com as quais somos vacinados, elas previnem ou matam? Já fazia tempo que achávamos que criar vacinas em tempo recorde, sem muita verificação, era algo extremamente estranho e provavelmente perigoso. Infelizmente, estávamos certos. No final, colocarei um monólogo que vai colocar tudo em seu devido lugar, senhoras e senhores. Após 6 meses, a eficácia das vacinas contra a Covid fica negativa. Explique como uma vacina com eficácia negativa salva vidas e tem o pior perfil de efeitos colaterais entre todas as vacinas da história da humanidade. Então, como exatamente uma vacina com os piores efeitos colaterais e eficácia negativa salva vidas? Essa afirmação é absurda. A pandemia de Covid foi encerrada pela variante Omicron. Ela era mais contagiosa, mas menos letal. Este é o Dr. Tony Rogers. No Congresso, há 10 dias, ele disse que o que foi injetado em nós contra a Covid tem os efeitos negativos mais graves. Acrescento por mim, ainda não sabemos tudo. Então, e o que já sabemos? Agora é audiência no Senado, não mais no Congresso. Dr. Jordan Von. O Dr. Von tratou mais de 4.000 pacientes com Covid longo e pessoas afetadas pela vacina contra a Covid-19 ao mesmo tempo. Vadeiros Vela ex. Ele. Eu comecei a conversa. Para entender não só como ajudar minha equipe e garantir que eles estivessem seguros, mas também ajudar os pacientes pelos quais minha organização era responsável. E isso realmente me fez aprofundar na compreensão da patologia. Percebi que a proteína spike, especialmente a subunidade S1, não é inofensiva. Ela causa inflamação, prejudica as barreiras endoteliais, induz a formação de fibrina resistente à degradação e contribui para a formação de vários agregados amiloides. É isso que eu estou pesquisando. Esses efeitos dificultam a entrega de oxigênio, danificam vasos sanguíneos e favorecem problemas de coagulação, causando muitos sintomas da Covid longa e em pessoas afetadas pela vacina, hoje um número muito grande. Estamos falando de mais de 10 a 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos que sofrem com as consequências da Covid longa ou com lesões causadas pela vacina. Este é um estudo de um médico que tem 200 profissionais de saúde trabalhando com ele, atendendo 170 mil pacientes por ano. Ele mesmo atendeu pessoalmente 4.000 pacientes com Covid e acompanhou o curso da doença deles. Sintomas comuns são palpitações, confusão mental, falta de ar e mal-estar após esforço físico. Na minha clínica, uso microscopia de imunofluorescência para analisar o sangue e buscar agregados amiloides. Alguns são adolescentes incapazes de ficar em pé, outros adultos ativos que tiveram pequenos AVCs sem causas típicas. Isso não são teorias abstratas, são vidas reais dos meus pacientes no Alabama e fora dele. A injeção de mRNA trouxe um novo mecanismo. Nanopartículas lipídicas entregam mRNA modificado, instruindo as células a produzir a proteína spike. Diferente das vacinas tradicionais, essa abordagem causa produção descontrolada e distribuição ampla da proteína spike por tempo incerto em órgãos como coração, cérebro, sistema vascular, ovários e testículos. Durante 4 anos, a Casa Branca, através do FBI, ordenou a todas as redes sociais e elas obedeceram prontamente que destruíssem qualquer informação negativa. Imediatamente atacar com sorrisos de desprezo e críticas todos aqueles que tentavam nos alertar sobre os perigos dessas vacinas. Vou contar. Meu primeiro contato com um trauma por vacina foi no inverno de 2021. Homem de 69 anos do Alabama foi internado com falta de ar sem causa aparente. Era meu paciente. Eu realmente não via outro motivo para a falta de ar dele. Após a segunda dose da Pfizer, ele teve uma falta de ar significativa. Eu não conseguia entender isso de certa forma, porque normalmente seria uma embolia pulmonar, mas a anticoagulação empírica e a terapia antiplaquetária levaram a uma melhora rápida.
Esse caso levou a uma investigação sobre como a proteína spike pode induzir fibrina resistente à degradação, ativar irreversivelmente plaquetas e danificar vasos sanguíneos em todo o corpo. Os fabricantes de vacinas sabiam disso e, com a ajuda de políticos comprados, fizeram com que toda a mídia suprimisse opiniões críticas. Eles estavam ganhando bilhões demais para parar por causa de uma coisa tão pequena como a nossa saúde, como um infarto. Lá estava o avô, a mãe, o filho ou um amigo de alguém. Tratei cerca de 4.000 pacientes com Covid longo, lesões pós-vacina ou ambos. Muitos eram jovens e anteriormente saudáveis. Para aqueles que foram afetados pela vacinação, a confiança nas instituições governamentais foi abalada. Vários tiveram que cumprir mandatos federais. Em agosto de 2021, apesar das dúvidas por infecção prévia ou risco à saúde, eles conheciam seu corpo melhor que a agência. Agora, com deficiências, são rejeitados ou ignorados pelos mesmos sistemas que exigiram sua submissão. Fomos forçados, exigiram de nós, restringiram nossa locomoção e impediram nosso embarque em aviões, inclusive os nossos. Nossa rotina mudou. Fui expulso de um restaurante 2 vezes. Nossa oportunidade de estudar. As crianças ficavam em casa e depois de certa idade, acho que a partir dos 12 meses eram obrigadas a se vacinar. Este é o médico responsável. E agora, o que acham? Antes talvez pensassem, mas não falavam por medo, pesquisadores independentes, como o professor da Escola de Medicina de Stanford. Se fosse permitida uma discussão aberta sobre isso, tudo ficaria muito claro. Acredito que, para a maioria dos médicos e pais, o benefício da vacina contra a Covid para jovens, especialmente crianças, foi muito pequeno. Por quê? Porque o risco de mortalidade por Covid para as crianças era muito, muito pequeno. Se a discussão fosse permitida, disse o professor da Escola de Medicina de Stanford. Se fosse permitida a discussão, ou seja, nós não temos liberdade de palavra, de expressão, de opinião. É óbvio que quando o Partido dos Democratas está no poder, não temos liberdade. A dúvida é, devo tomar a vacina? Se eu tomar a vacina, qual será o efeito máximo na probabilidade de contrair Covid? Qual o maior aumento na chance de desenvolver miocardite ao contrair Covid? Certo, ou seja, marginalmente, se eu tomar em comparação com não tomar, como mudará a probabilidade de contrair Covid? Acontece que isso previne a infecção sintomática por 2 meses, mas essa proteção cai drasticamente já após 2 ou 3 meses. Certo, então isso não impede totalmente a infecção por Covid. É muito provável que você acabe pegando Covid depois disso. Eu tomei a vacina da Pfizer, eu Tive Covid. 2 vezes desde então. Como exemplo, Pessoalmente, Sim, quero dizer, tomei 2 doses da Pfizer em abril de 2021 e em agosto de 2021 peguei Covid. ou seja, fui vacinado. Agora você tem chance de ter um problema cardíaco e em 2, 3 meses, com uma nova epidemia, você fica doente de novo, toma a vacina de novo e novamente tem chance de problemas cardíacos. Suspeito que seja dobrado. A influência marginal da vacina, então é meio que por isso. que você vai ficar doente de qualquer jeito. Ou seja, você toma a vacina e mesmo assim pega a Covid. Então, o que quer que o Covid vá fazer com você, ele vai fazer de qualquer jeito. Ou não. Sim, é como apostar 2 vezes na máquina caça-níquel da miocardite, mas é isso. É como, bem, jogar roleta russa com o próprio coração só para não ficar doente por alguns meses. Vamos voltar às audiências no Senado. Médico de formação, o senador Rand Paul faz perguntas à ex-diretora. Temos uma organização chamada Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América. Para isso, precisamos discutir a própria ciência e não podemos discutir isso como se todas as vacinas fossem boas ou ruins. Estamos falando de vacinas específicas, isso diz respeito a grupos etários específicos e políticas específicas. A vacina contra a Covid previne a transmissão. A vacina contra a Covid pode reduzir a carga viral. Isso previne a transmissão. Carga viral baixa reduz a transmissão. Editora de legendas, revisora. Em outras palavras, ou seja, a vacina não impede a transmissão. Mesmo vacinado, você pode passar o vírus. Com o tempo, a capacidade de impedir a transmissão reduziu
E o que descobrimos é que o índice mais recente desde o surgimento da Omicron é de cerca de 16% de redução, se houver alguma redução. Ou seja, Susan Monares está tentando não responder às perguntas, o que imediatamente a torna não uma especialista, mas uma parte interessada na discussão. A vacina contra a Covid reduz a hospitalização de menores de 18 anos? Não. As estatísticas não são convincentes e o motivo pelo qual isso não pode ser comprovado é que muito poucas pessoas com menos de 18 anos são hospitalizadas. Interessante, perguntaram a ela sobre a vacina? Ela ajudou a reduzir o tempo de internação da criança no hospital? As respostas, na verdade, podem ser 3. Pode ser sim, pode ser não ou pode ser não sei. Em vez disso, a resposta foi que ela pode reduzir. Se pode, sim, porque então ela não reduziu. Bem, o senador Paul perguntou direto: Marúzia, você está mentindo? Os números são muito pequenos. No Brasil existem cerca de 76 milhões de crianças menores de 18 anos. Em 2020 e 2021, 183 morreram e milhares foram hospitalizadas. E desde então, os números caíram drasticamente. Essa ideia e esse problema precisam ser discutidos. Mas a vacina contra a Covid não reduz as hospitalizações. Isso não é estatisticamente significativo. A vacina contra a Covid diminui a mortalidade em crianças menores de 18 anos? Aliás, essa é a pergunta mais importante. Já descobrimos que a ex-diretora do Centro de Prevenção de Epidemias está mentindo e se esquivando. Sim, pode ser. De novo, pode ser. Essa é uma resposta absurda. Não, não pode. E não há dados estatísticos que comprovem que isso reduz a taxa de mortalidade. Isso é estatística, estudamos isso. Quando eles aprovaram isso, eles tiveram essa discussão no Comitê de Vacinas sobre o qual falamos. Durante a discussão, eles reconheceram que não há evidências de redução de hospitalizações ou mortalidade. Disseram que podemos usar isso para convencer as pessoas a tomar a vacina e inventaram isso. Segundo eles, ao tomar a vacina contra a Covid, você desenvolve anticorpos. Portanto, a recomendação de vacinar contra a Covid a partir dos 6 meses é baseada em dados de hospitalizações, não em mortes, e no desenvolvimento de anticorpos. O que muitos não entendem é que posso injetar uma proteína estranha em você semanalmente, medir os anticorpos, e seu corpo produzirá anticorpos sempre. Isso só significa que a imunologia está funcionando. Isso não tem nada a ver com se vale a pena tomar a vacina toda semana. Portanto, ao falar de ciência aqui, precisamos discutir a justificativa científica para vacinar uma criança de 6 meses. Ou seja, milhões de crianças receberam vacinas com efeitos negativos ao tomá-las, sem nenhum resultado positivo para essas crianças. Ou seja, houve algum resultado positivo? Houve, claro, houve, sim, para os fabricantes de vacinas e para aqueles que recebiam propina ou retornos desses fabricantes. Eu me lembro do escândalo que fiz com minha filha quando descobri que ela ia vacinar os filhos dela. E ela me disse: todos os médicos, todos os pesquisadores, todos que testaram, dizem que isso precisa ser feito obrigatoriamente e com urgência. Esses que trabalharam para a indústria farmacêutica, sem se importar com nossas crianças, deveriam ser julgados. Pesquisa recente questiona a segurança das vacinas de mRNA contra a Covid, desafia autoridades de saúde e levanta dúvidas sobre transparência e confiança. Assim, com dados precisos sobre tendências das doenças, resultados de tratamentos e análise do sistema imunológico, vários relatórios de pesquisa mostram que os riscos de inflamação no coração associados às vacinas podem ser significativamente maiores e possivelmente até mais perigosos do que se relatava anteriormente. Especialmente entre os homens jovens, estamos com Sergei agora para discutir isso. Dr. Kurt Kirk-Milham, pesquisador sênior da Aliança Médica Independente de Cardiologia Pediátrica. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Estúdio Nacional de Notícias. Estou muito feliz em vê-lo. Obrigada. Bom dia, obrigado por me convidar. Novo estudo sobre a segurança das vacinas de mRNA contra a Covid foi publicado no Jornal Internacional de Pesquisas e Inovações em Doenças Cardiovasculares. Pelo que entendi, conte-nos sobre a abrangência deste estudo e sobre as principais conclusões que você tirou dele. Só depois que o departamento saiu da Casa Branca, essas pesquisas começaram a aparecer na imprensa. Então, esta é uma coletânea de pesquisas que realmente existem desde 2021. Vimos indícios de que o produto vacinal causa problemas, especialmente inflamação no coração de adultos e homens jovens.
Eles já tinham esses dados. Eles já tinham esses dados em 2021, tinham, mas não podiam nos contar sobre isso. Aqueles que recebiam essas vacinas, aqueles que eram obrigados para estudar nas universidades, para servir no exército, para ir ao trabalho, eram forçados a tomar. Então, reunimos todas essas diferentes revistas revisadas por pares, artigos e dados e colocamos tudo em um só lugar, de fácil acesso, com 42 páginas e 341 links. Estamos preocupados que isso seja um problema real e que as vacinas tragam poucos benefícios para crianças saudáveis e adultos jovens. Você identificou corretamente a causa da miocardite e as diferenças entre infecção por Covid e reação adversa à vacina? Sim, isso está muito claro por várias razões que conseguimos avaliar. E, em primeiro lugar, houve um excelente estudo dos países nórdicos que analisou 23 milhões de crianças e jovens, e eles descobriram que as pessoas que tiveram a menor incidência de miocardite eram as não vacinadas. E à medida que você aumentava o número de doses da vacina ou usava a Moderna em vez da Pfizer, seu risco simplesmente continuava aumentando em relação ao risco de miocardite. De novo, falando de uma doença muito leve para crianças saudáveis e jovens. Doenças cardíacas são incrivelmente raras em crianças, jovens e adolescentes. De repente acontece com aqueles que tomaram 1, 2, 3 vacinas, de repente acontece do nada. Olha, os telespectadores antigos deste programa não vão ficar nem um pouco surpresos ao ouvir isso. Acho que vamos chamar esse segmento de Eu Avisei. Nas audiências do Comitê do Senado M, hoje de manhã o Dr. Robert S. Não, foi ontem. O Dr. Robert Sullivan relatou o impacto da vacina contra a Covid em atletas. E isso, sabe, assim, eu não sei, isso me faz querer dizer. Descobriu-se que é mais prejudicial do que pensávamos inicialmente. Eu avisei que isso ia acontecer e agora o Dr. Robert Sullivan confirma. Vejam só. Descobri que muitos pacientes com Covid internados desenvolveram hipertensão pulmonar e a autópsia revelou o mesmo dano nos vasos pulmonares que eu tive. Pacientes com Covid longo e falta de ar persistente apresentam os mesmos resultados. Assim como no meu caso, os sintomas deles melhoram, mas os danos permanecem. Agora sabemos que a proteína spike do síndrome respiratória aguda grave, COV2, pode danificar os pulmões, o coração e o cérebro em animais. Ela é tóxica, isso é inegável. Eu sei que é desagradável ouvir isso. Estudo revelou que atletas com reforço de mRNA tiveram queda na capacidade aeróbica semelhante a envelhecer 5 a 10 anos em uma semana. Por que isso acontece? Também houve um estudo revisado por pares que mostrou que atletas perdem essa capacidade pulmonar. Não era só ele ou os atletas, era também ele pessoalmente. E ele testemunhou, eu sei. Se for um médico que testemunha negativamente sobre a vacina contra a Covid, ele deve ser um charlatão. Ele provavelmente não estudou nas mesmas instituições que todos os médicos que apoiam a vacina contra a Covid. Mas ele diz que a própria capacidade pulmonar dele foi quase reduzida pela metade. Ele disse, por fora eu pareço normal, mas perdi metade da minha capacidade pulmonar. Se eu posso parecer tão normal tendo esses danos? Quantas outras pessoas estão sofrendo em silêncio? E agora ele tem hipertensão pulmonar. Essa é uma condição que faz o coração trabalhar mais para bombear mais sangue para os pulmões. Ele afirma que a vacina contra a Covid elevou sua pressão arterial. E o quê? O quê? Nada disso foi verificado antes de nos obrigarem a injetar esse líquido no corpo. E para que serve a Food and Drug Administration, para que servem as discussões, o debate de opiniões, para que servem as conferências de especialistas e assim por diante. Funciona no papel, mas na vida real não funciona. Esse foi um estudo de 2022. Ele mostrou que 19% dos atletas, que aliás tinham idade média de 37 anos. Talvez eu não ache isso velho por causa da minha idade, mas 37 anos realmente não é tão velho. Era a média. Neste estudo, 19% dos atletas tiveram uma redução de 8,6% no VO2, mostrando a eficiência do uso de oxigênio pelo corpo. Então, quanto menor o valor do VO2, mais difícil é para o seu corpo processar o oxigênio. Já os outros, 80% ou 51% dos participantes tiveram redução média de 2,7% no VO2. Não é só Covid prolongado ou falta de ar. Falamos de danos pulmonares prolongados e, em alguns casos, permanentes em muitas pessoas.
Na verdade, vocês não sabiam de nada em 2020, ou sabiam, mas queriam ganhar mais um trilhãozinho. E quero terminar com uma revelação surpreendente dos fabricantes de vacinas. John Campbell tem algumas informações preocupantes sobre a vacina que vocês não sabiam. Ouçam, sabiam que existem 2 lotes diferentes? Alguns foram testados e outros distribuídos para vocês, com formulações distintas. Sabiam disso? Então, você é o acadêmico Josh na Universidade Hebraica, mas você também tem conexões com os Estados Unidos. E você estudou coisas interessantes. E a primeira coisa sobre a qual queríamos conversar são os diferentes processos que foram usados na produção da vacina da Pfizer. Parece que existe o processo 1 e o processo 2, e esses processos específicos foram usados nos testes. Nos dê um pouco de informação sobre isso, Josh, se não se importar, por favor. Tudo bem, sim, claro. Então, o ponto-chave aqui é que no ensaio clínico que a Pfizer-BioNTech realizou com sua vacina contra a Covid, eles usaram doses da vacina produzidas por um processo de fabricação, que você chamou de processo 1. Mas o que foi disponibilizado ao público após o ensaio não eram esses tipos de doses. Em vez disso, eles usaram outro processo de fabricação, um processo em escala maior, que eles chamam de processo 2. Isso foi o que todos receberam ao serem vacinados. A questão é, qual a diferença entre esses 2 processos? Isso importa? Provavelmente sim, faz muita diferença. E eu posso mostrar para vocês algumas evidências do porquê achamos que isso é importante, mas só para dar uma ideia geral para vocês. Não sei todos os detalhes técnicos, só o básico para entender, mas todos aprendemos sobre isso. Então, o que é preciso fazer para criar uma vacina de RNA? É preciso gerar o RNA. Como fazer isso? Bem, o RNA é como uma cópia de uma parte do DNA. Então, você precisa de DNA como base, como molde, a partir do qual você pode criar o RNA com base nesse DNA, certo? E de onde vem esse DNA, você pode. No primeiro processo, que eles usaram a reação em cadeia da polimerase para duplicar o DNA. É isso que a reação em cadeia da polimerase faz. Eles querem verificar se há algum resquício de DNA no seu nariz para que possamos dizer que era, Covid. Era síndrome respiratória aguda, grave, COVID-2 ou outra coisa. Certo. Então eles o replicam. Essa é a ideia da reação em cadeia da polimerase, uma forma relativamente limpa de fazer isso. E eles também usaram um sistema de altíssima qualidade, usando essas esferas magnéticas, tipo bolinhas magnéticas, para remover quaisquer impurezas. Depois que o processo de reação em cadeia da polimerase foi usado novamente para criar o molde, aí então eles, você sabe, usam isso para gerar o mRNA. No segundo processo, eles usaram outro método para criar a base de DNA, onde basicamente eles têm um molde de DNA que colocam no que é chamado de plasmídio, que é uma parte da bactéria. Então, quando as bactérias... Bem, os plasmídios podem se duplicar, e então as bactérias também se duplicam. Isso é bem mais econômico e eficiente e escalável. Você pode substituir a máquina de reação em cadeia da polimerase apenas usando esses grandes tanques. Não sei o tamanho deles, mas há tanques com bactérias crescendo, o GU, que se multiplicam muito rápido. E então elas, basicamente, você pega os plasmídios e você pega o DNA deles e você o deixa linear em vez de ele estar enrolado. E então eles usam isso para gerar o mRNA. Mas depois disso, o que eles precisam fazer? Eles ainda possuem DNA plasmidial e bactérias nessa massa que precisam ser purificados. É aqui que parece que fizeram um trabalho horrível. E eu não sei se você acompanhou algumas das denúncias que estão surgindo, onde cada vez mais pesquisadores ao redor do mundo estão reproduzindo essa descoberta de que nos frascos da vacina de reação em cadeia da polimerase que foram testados, são encontrados altos níveis desses resíduos M de DNA plasmidial. Além disso, sabemos pelos próprios documentos da reação em cadeia da polimerase que eles apresentaram a vários órgãos reguladores que a lipopolissacarídeo residual, também conhecido como endotoxina. Essa membrana, então qual bactéria eles usam para duplicar isso? A E. coli é uma bactéria gram-negativa, cujas membranas têm forte atividade inflamatória. Não à toa são chamadas de endotoxinas, certo? E é por isso que no processo, nas ampolas, há um nível mais alto dessa endotoxina. Isso se baseia no que sabemos pelos documentos de reação em cadeia da polimerase enviados ao órgão regulador. Simplesmente incrível. Testaram uma coisa, mas vendem outra para nós. Sabe por quê? Claro que sabemos por quê. Porque é mais barato de produzir. Mas isso não foi testado e não foi limpo das impurezas nocivas. Isso me lembrou da história da Constituição de Yeltsin. Sobchak, Alexev e Shakrai
Trabalharam por 2 anos na elaboração da Constituição. Eles foram ajudados por 800 especialistas em todas as áreas das ciências sociais. E especialistas de vários países estrangeiros também participaram da elaboração. Finalmente, então, todos esses mais de 800 pessoas se reuniram, aprovaram e entregaram para Yeltsin. Onde está ela? Imediatamente jogaram no lixo, substituíram em todos os lugares que consideram importantes. Depois reuniram 8 pessoas supostamente imparciais que assinaram na folha de rosto dessa Constituição a própria impressa. E foi por esse texto corrigido que o povo votou, achando que Sobchak, Alexev, Shakrai fizeram o que contaram várias vezes. Mas não, discutiram uma coisa e colocaram outra. Ou seja, enganaram os trouxas em muitos detalhes. Aqui é a mesma coisa. Checaram e descartaram. Recebemos algo totalmente diferente. Mas mesmo que tivessem nos dado aquilo, não se sabe como teria nos afetado. Pois o efeito após 1, 2 ou 5 anos não foi testado. E ninguém nunca nos contou sobre os pontos negativos e as possíveis consequências para os jovens e crianças. E também para pessoas comuns normais. Como nós, pessoas que não suspeitavam de nada, sobre o fato de que estavam apenas fazendo experimentos conosco. E o que vai acontecer? Vamos ver quantos de vocês vão morrer. Muito interessante. Então, bem, devo dizer a vocês mais uma vez, glória ao querido Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Obrigado, vote. Agora, o resumo do prometido. E como? Como presidente da Comissão do Senado para estudar as consequências da Covid, não melhorar, mas estudar as consequências da Covid, é Ron Johnson, o senador Ron Johnson. Ou seja, ele conduziu uma sessão onde eles organizaram, digamos assim, como se chama, um interrogatório, uma audiência de Kennedy ao nosso ministro da Saúde. – 9.252 dessas mortes ocorreram no dia da vacinação ou até 2 dias depois. Concordo com você. Ninguém sabe quantas mortes por Covid realmente ocorreram, pois a informação foi distorcida. Também não se sabe quantas vidas o Espírito Santo salvou. E, novamente, eu acho que a maioria das pessoas está bem. Se você é vulnerável, aumente seus anticorpos, reduza a gravidade, tudo bem. Nem sequer existe um bom estudo, só há informação, apenas uma declaração. Isso é uma prova convincente de que a população vacinada é muito mais suscetível a doenças crônicas do que as pessoas que nunca foram expostas a vacinas. Isso acontece o tempo todo. Essas agências mentem para nós e nós vamos mudar isso agora mesmo. O que descobrimos é que alguém nas agências federais de saúde, em uma comunicação interagências, escondeu o sinal. Eles admitiram que havia um sinal de miocardite e eles o esconderam. Eles não alertaram o público, eles não alertaram os médicos. Então esse é apenas um caso de corrupção e mentira contada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Temos muitos outros que vamos revelar. Realizamos nossa primeira audiência no subcomitê para investigar o encobrimento do sinal de miocardite. A injeção causou dano, a vacina infantil causou dano. Na próxima terça-feira, teremos uma audiência sobre um estudo realizado por uma instituição médica de alta integridade que realmente analisou vacinados e não vacinados, um estudo de altíssima qualidade. Não vou tirar o mérito de Aaron Essa, que vai testemunhar sobre esse assunto. Acho que você conhece o estudo que mostra que a população vacinada é muito mais propensa a doenças crônicas do que as pessoas que nunca foram expostas a vacinas. Esse é apenas um exemplo de como a ciência foi distorcida. Aliás, o estudo foi realizado e quando eles o fizeram, disseram, não, independentemente dos resultados, nós vamos publicar isso. Eles tiveram os resultados em 2000 ainda não publicados, vamos incluir isso no protocolo na terça. Você quer simplesmente falar sobre o que você observou em relação à captura das agências que você agora dirige? Você disse que corromper a ciência é quase seu principal objetivo, certo? Tentar restaurar a honestidade e a confiança na ciência que foi corrompida por aqueles que a financiam, pelas agências federais de saúde capturadas pelas empresas farmacêuticas, pela grande indústria farmacêutica, pela grande indústria alimentícia. Só quero lhe dar, desculpe, só mais um minuto para, em primeiro lugar, se proteger. Falar sobre a corrupção na ciência que você enfrenta e tenta corrigir.
Sim, quero dizer, vou lhe contar apenas um exemplo, e eu poderia ficar aqui citando milhares. Em 2002, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças realizou um estudo interno com crianças em Atlanta, no condado de Fulton, estado da Geórgia, e analisou crianças que receberam a vacina tríplice viral, no prazo. E compararam com crianças vacinadas mais tarde. Ou seja, crianças que receberam a vacina antes dos 36 meses e crianças que receberam depois. Os dados desse estudo mostraram que entre meninos negros que receberam a vacina no prazo, a probabilidade de diagnóstico de autismo era 260% maior do que entre as crianças que esperaram. O principal cientista do estudo, Dr. William Thompson Sr., afirmou que a equipe de ciência de segurança de vacinas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças foi convocada para uma sala com outros 4 coautores. Seu chefe, Frank DiStefano, lidera o Departamento de Segurança de Imunização. E eles receberam ordens para eliminar esses dados, e então publicaram o estudo sem esse fato. Então, você conhece essa história, eu conheço essa história, e você conhece centenas de histórias assim. Centenas de histórias como essa. Aqueles que testaram a vacina receberam ordens. Uma agência governamental, sob ordens do Partido Democrata e da Casa Branca, mandou remover qualquer coisa negativa do relatório. Ordenaram um bom relatório, honesto, nobre. Foi assim que vivemos. Continuação. Só por isso, eles deveriam ser pendurados pelas partes íntimas em todas as árvores ao redor de Washington. Estou usando as palavras de uma fonte, do representante, ou seja, do membro do Congresso Lee. Alguns dizem que isso foi dito pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Thomas Reed, durante a discussão da 16ª emenda da Constituição, que, na verdade, acabou com a democracia nos Estados Unidos da América. Ele disse, ou ela disse, não sei, mas foi dito. Se o Congresso criar o imposto de renda, ou seja, um imposto sobre as pessoas que trabalham, ganham dinheiro e são taxadas. Se eles fizerem isso, o povo vai enforcar os deputados nas árvores ao redor do Capitólio. Infelizmente, eles implementaram de modo astuto e o povo não enforcou ninguém. Embora fosse muito, muito certo e ótimo fazer isso, então não haveria imposto. Tenho medo de que esses também não sejam enforcados, mas realmente deveriam ser. Ainda há muito o que dizer como sobre vacinas inofensivas, e muito o que dizer sobre os malefícios das vacinas. Eu escolhi apenas as áreas infantis e a influência no coração. E no final falei um pouco sobre autismo. Muita coisa aconteceu. Continuação. Muito mais. Ainda assim, seria bom pendurá-los, claro. Isso é tudo. Até a próxima.